Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 101 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre conceitos de genética, evolução e especiação. Então vamos para o comando da questão. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I, que ocorre aqui, pode levar no momento D às situações D1 e D2. A representação indica, que representação? Esse esqueminha, que no momento D, na situação, então vamos analisar esse esqueminha e entender o que está acontecendo. Então aqui nós temos uma população A, uma população homogênea, e o que é população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E isso já busca um outro conceito, né? O conceito de espécie. O que é espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos aparentados, ou seja, semelhantes, genotípica e fenotipicamente, que ao se intercruzarem, geram descendentes férteis, certo? Só a nível, né, de conhecimento, para que a gente possa também revisar alguns conceitos. Então, essa população A sofre um isolamento geográfico, representado aqui pelo fator de isolamento I, ou seja, uma barreira geográfica. Essa barreira pode ser um rio, uma montanha, ou simplesmente a separação das placas tectônicas, fazendo com que essa população, que era única, que era homogênea, passe agora a ficar distante geograficamente. Então, a população A, quando é separada geograficamente, nós vamos formar duas subpopulações representadas aqui no momento B. Após alguns anos, né, passado algum tempo, aqui nós temos a linha do tempo sendo representada, o que acontece? Essas subpopulações vão acumulando mutações que irão passar a distingui-las tanto fenotípica quanto genotipicamente, o que é representado aqui no momento C, certo, gente? E o que acontece? A partir de um determinado momento, esse fator de isolamento, nessa barreira geográfica, ela é removida, ela é retirada. E aí nós vamos ter o momento D, tanto o momento D1 quanto o momento D2. E o que a gente pode observar em cada um desses momentos? Vamos analisar primeiro aqui D1. Então, em D1, quando a barreira geográfica é retirada e essas populações se misturam, a gente consegue observar em D1 duas populações distintas, uma vez que nós observamos que elas apresentam tanto características fenotípicas quanto genotípicas distintas. E isso é representado aqui pelas tonalidades de cores diferentes, certo? Nesse momento aqui, a gente pode dizer que ocorreu o fenômeno da especiação. E o que é a especiação? Nada mais é do que a formação de novas espécies devido ao isolamento reprodutivo. E esse isolamento reprodutivo, ele é decorrente de alguns fatores. Nesse caso aqui, a gente tem uma especiação do tipo alopátrica, em que há a presença, né, de um fator de isolamento geográfico, né, de uma barreira geográfica. Temos também a especiação do tipo simpátrica, em que essa especiação ocorre sem o isolamento geográfico, sem uma barreira geográfica, devido a acumulações de mutações gênicas que fazem com que esses indivíduos tornem-se incompatíveis reprodutivamente. Então, aqui no caso, nós temos a especiação alopátrica e a formação aqui em D1 de duas espécies diferentes, né? Ou seja, duas populações diferentes.
ok? E em D2, o que a gente encontra em D2? Também a presença de duas populações, só que a diferença para D1 é que em D2, se a gente for observar, essas populações apresentam tonalidades de cores semelhantes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas apresentam ainda características fenotípicas e genotípicas semelhantes. Tudo bem? Então vamos agora analisar as alternativas. Primeiro vamos recapitular o comando da questão. A representação indica que no momento D, na situação, no momento D, D1 e D2, o que ocorre? A alternativa A. Em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Está dizendo que em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. É errado, né? É falso. Em D1, o que aconteceu? Já houve a remoção do fator de isolamento, da barreira geográfica. Então, a alternativa A está incorreta. Não há fator de isolamento geográfico aqui em D1. As populações estão agora convivendo juntas. A alternativa B. Em D1, existe uma única população distribuída em gradiente? Falso, né, gente? Como eu já expliquei anteriormente para vocês, aqui em D1 nós temos duas populações bem definidas, o que pode ser representado aqui pelas tonalidades de cores, né? A menorzinha cinza, uma cor mais forte, e a maior branca. Tá? Então, não existe uma única população, e sim duas populações bem diferentes, certo? A alternativa C. D1 ocorrem duas populações separadas por um isolamento reprodutivo. Com certeza, né, gente? Essas duas populações bem definidas mostram o que para a gente? Que essas populações não conseguem mais se intercruzar. A população aqui mais escurinha não consegue cruzar com a população mais clara. Por quê? Porque depois de todo esse tempo em que elas estiveram separadas, elas foram acumulando muitas e muitas alterações no seu genoma, no seu material genético, que tornou essas populações bem distintas, a ponto de não permitir com que elas cruzem umas com as outras, certo? E isso a gente chama de isolamento reprodutivo. Lembre do conceito de espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos aparentados, né, semelhantes, fenotípica e genotipicamente, que apresentam a capacidade de cruzarem e gerarem descendentes férteis. No caso aqui, essas populações não conseguem mais cruzar. E se cruzarem, por um acaso, não irão gerar descendentes férteis. Tudo bem? Então, a alternativa correta, com certeza, é a alternativa C de conectabio. Mas vamos continuar analisando aqui as outras alternativas. A alternativa D. D2 coexistem, ou seja, existem ali ao mesmo tempo, duas populações com características fenotípicas distintas? Não, né, gente? Aqui em D2 a gente pode observar, até mesmo pela tonalidade de cores, que essas populações não apresentam características fenotípicas distintas, e sim semelhantes. Então, não pode ser a alternativa D. E, por fim, a alternativa E. D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A? Não, vamos comparar. Aqui em D2 e aqui em A. Em A nós temos uma única população homogênea. Essa população é representada pela cor branca, isso quer dizer que apresenta uma característica própria dela. E em D2 a gente pode observar pela presença dessa tonalidade cinza que essas populações aqui são fenotipicamente diferentes da população A. Certo, gente? Então, não pode ser também a alternativa E. Então, galera, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta é a alternativa C de conectabio. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos, continuar trabalhando aqui para que eu possa ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular.
E se puderem, né, se quiserem deixar um comentário sobre essa questão ou outras questões, se tiverem dúvida, podem deixar um comentário aí que eu terei o grande prazer de responder a todos vocês, certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.